Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Podeis assentar em nome de Jesus. Fica à vontade. Podem descansar as pernas. Muito feliz, mais uma semana que nós iniciamos, né? Graças a Deus, hoje é o nosso primeiro domingo, celebramos a ceia do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra bem breve. Eu quero falar um pouco a respeito da ceia. Meninas, eu quero falar um pouco a respeito da ceia depois. E a gente vai aprender um pouquinho hoje a respeito da ceia, tá bem? Abra sua Bíblia comigo em Jeremias. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Maria, seu esposo, e o irmão ali que eu já esqueci o nome que está nos visitando hoje, Emanuel, significa Deus conosco. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo, fique à vontade. Que Deus possa falar com você nessa tarde. Abra seu coração, que o Espírito Santo sempre tem algo para trazer ao nosso encontro, de acordo com a realidade que nós vivemos, tá bem? Jeremias capítulo 20, versículo 7 em diante, foi uma palavra que confrontou um pouco o meu ser. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde. Logo em seguida eu quero falar a respeito da ceia. Amém? Que Deus possa te pegar por dentro nessa tarde, sacudir o teu ser interior, alinhar a sua vontade com a vontade dele, para que aquilo que ele tem para a sua vida se estabeleça. Amém? Todos acharam? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 20, 7 ao 9. Senhor, tu me persuadiste e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Meu Deus, sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, mas falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração. Retido nos meus ossos estou. Quero repetir a parte B do versículo que diz assim: se não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração. Retido nos meus ossos estou. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Eu estava assistindo às aulas de um curso que fala de pregação e o professor usou esse versículo para poder colocar alguns pontos na mensagem, né? E eu fiquei observando o versículo, depois fui lá na Bíblia, catei aquela parte ali para poder ler, para poder me contextualizar a respeito. E nós sabemos que Deus, ele chamou Jeremias desde o ventre da sua mãe. Jeremias 1,5 diz: antes de formá-lo no ventre eu te escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei por profeta às nações. E eu fiquei pensando naquele contexto em que Jeremias está declarando que falar aquilo que Deus mandava ele falar só lhe dava prejuízo. O que ele está compartilhando aqui é que ele não era um profeta normal. Ele era um homem de Deus, escolhido para um tempo determinado, para um reinado determinado, e as palavras que ele tinha não eram palavras doces. Toda vez que Deus usava ele para falar, ele só falava sobre a destruição que viria sobre o seu povo, porque Deus levantou um homem para mostrar para uma nação que ela estava caminhando para o precipício. E normalmente, quando nós falamos a verdade dói para quem está ouvindo, e nós não somos bem vistos. E Jeremias, mesmo sabendo do preço do seu chamado, ele se deixou ser persuadido por Deus e continuou no seu propósito, mesmo sabendo da sua dificuldade. Jeremias, ele não só foi chamado desde o ventre de sua mãe, mas Deus, ele tinha um chamado específico para ele, a ponto de no verso 10 dizer assim: hoje eu dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, para despedaçar, para arruinar e
e para destruir, e para plantar e para edificar. Ou seja, Deus ele chamou aquele homem, mas capacitou ele para o chamado. E mesmo Jeremias sendo um homem chamado por Deus, capacitado por Deus, ele também teve seus momentos de tristeza e seus momentos de fraqueza. Mas uma coisa que nós lemos aqui é que, mesmo vivendo tudo isso, quando ele pensa em parar de falar aquilo que Deus colocou na sua boca, ele sente como se um fogo consumisse ele por dentro, levando ele outra vez a permanecer no propósito de Deus. E você deve estar se perguntando, Janaílson, o que tem a ver isso comigo? Eu acredito muito que nós só chegamos até Deus porque Ele nos atraiu de alguma forma. Eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, Elber, não é porque nós optamos estar aqui, é porque Deus nos impulsionou a estarmos buscando a sua presença. Uns, como nós conhecemos e falamos muito, vêm pelo fato de uma dor, de uma necessidade. Outros vêm por amor, mas de todas as formas, a palavra de Deus diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo para declarar que Ele é Senhor da nossa vida. E eu quero louvar a Deus pela minha vida e pela sua vida, que não precisou nós descermos a uma sepultura para poder chegar a esse nível. Deus trouxe um convite para você e você tem aceitado esse convite de estar na presença dele. E quando nós olhamos para Jeremias, nós temos um bom exemplo de homem de Deus, que entendeu o seu chamado, que entendeu que a vida dele não seria uma doçura, mas que toda a vida ele ia celebrar, declarar o nome do Senhor e cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Eu quero deixar uma palavra para você motivacional hoje. Eu quero que você não pare por causa da dificuldade. Eu quero que você não desista por causa da pressão que é servir a Jesus. Porque Jesus ele disse assim: pegue a sua cruz e me siga. E o convite de Jesus é: vem ser crucificado comigo. Jesus diz que aquele que perder a sua vida por amor dele, ganhará a sua vida. Aquele que tenta se safar disso, tenta viver um evangelho de fraqueza, um evangelho que não tem provações, um evangelho que é só vitória, esse evangelho é um evangelho de ilusão, porque o evangelho de Jesus, nós temos que carregar a nossa cruz. E a nossa cruz não são pessoas, as nossas cruzes não são problemas, as nossas cruzes às vezes é o nosso desvio de caráter, que nós temos que lutar todos os dias para não voltar a ser o velho homem que nós fomos um dia, a voltar às práticas antigas que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. Porque a Bíblia diz: vinde como estáis, mas nós não podemos permanecer como nós chegamos. Nós vamos ter que entrar numa caminhada, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho. E esse caminho, querido, ele tem lugar de partida e tem lugar de chegada. E para que nós possamos chegar, nós precisamos caminhar. E eu quero louvar a Deus, porque hoje nós demos mais um passo nesse caminho. Nós acreditamos que nós estamos no caminho certo, na direção certa e na hora certa. Deus pode abrir os céus, como diz em sua palavra, que o nosso Redentor, ele pode se levantar em nosso favor, independente daquilo que nós estamos vivendo, e nos colocar sempre no centro da sua vontade. Deus, querido, ele tem um chamado específico para cada um de nós. Eu vejo os irmãos louvando e eu sei que eles não são cantores. O Elber não tem dom de cantar, gente. Vamos ser sinceros, né? Ele se esforça para tocar, prega, que é uma maravilha. Mas o que eu estou dizendo com isso? Deus tem um chamado específico para cada um. Se você não canta, se você não prega, se você não tem nenhum dom específico, eu quero dizer para você, mais do que dons, Deus, Jesus Cristo, Ele quer que nós tenhamos fruto do Espírito Santo. A mesma medida de dons é a mesma medida de fruto. Porque eu conheço pessoas que não sabem fazer nada,
mas amar, ela ama mais que todos. E o amor é um fruto do Espírito. O amor, quando Paulo fala dele como um dom, fala que é o dom supremo. Porque nós podemos pregar bonito, cantar bonito, louvar bonito, mas nós podemos não ter amor. E sem o amor, tudo isso não vale de nada. Então, o que eu quero dizer é que é muito bom ter dom, mas é muito bom ter fruto. E Deus tem um plano personalizado para cada um de nós. Eu li aquele livro do Luciano Subirá, que é Os Filhos como Flechas. E ele fala sobre o plano personalizado de Deus para os nossos filhos. Porque antes do meu filho se tornar um engenheiro, antes do meu filho se tornar um doutor, um médico, a primeira coisa que eu tenho que buscar é o plano personalizado de Deus para a vida dele. Mostrar o caminho que ele tem que seguir. E assim é eu e você. Deus tem um plano personalizado para a nossa vida. Antes que nós venhamos ser alguma coisa lá fora, nós precisamos ser uma ferramenta, um instrumento de Deus para a adoração do nome dele. Jeremias foi chamado desde o ventre para ser um profeta. Ou seja, ele não tinha um dom profético, ele era um profeta de ofício. Deus falava diretamente com ele para transferir a mensagem que Deus queria. E eu não sou profeta de ofício, mas Deus pode me usar para profetizar, porque Deus está procurando pessoas que estão disponíveis a ser usadas por Ele. Então, meu convite para você é hoje: continue caminhando, continue se disponibilizando para Deus, porque Deus pode te usar, independente do ambiente que você vive. Independente do lugar que você trabalha, independente da maneira que você fala, se você fala bem, se você fala bonito ou não, Deus, Ele pode te usar, porque a partir do momento que nós entendemos que nós temos o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que nós não precisamos nos preocupar com o que nós devemos falar, apenas nós temos que abrir a nossa boca e deixar Deus falar através de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você pegue essa palavra e guarde ela no seu coração. É apenas uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês. Antes de qualquer chamado, antes de qualquer dom, antes de você ser usado para qualquer outra coisa, Deus, Ele já olhou o teu coração. Deus só usa pessoas que Ele sabe que não vai levar a glória para si, vai devolver a coroa para Ele. Por isso, continue na sua caminhada, continue na sua busca de oração, continue louvando a Deus, continue pregando a palavra, continue servindo aos irmãos, servindo a sua comunidade, porque Deus, Ele vê aquilo que o homem não vê. Amém?